Letícia, estudante de design. Eu sou o Diego, estudante de publicidade. E nós somos o Comunica Tagarela. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre hábitos, rotinas e conteúdos on demand. Recentemente eu estive lendo um artigo da revista Meio Mensagem em que o Guilherme Andes falava sobre os conteúdos on demand e ele comentava dos filhos dele na sala com a TV ligada e nenhum deles estava olhando para a TV, porque hoje a gente tem essa impressão de que a gente está com o controle remoto na nossa mão, a gente não quer mais um conteúdo que esteja passando em um horário específico, a gente quer escolher o que a gente vai assistir na hora em que a gente quer assistir. E hoje a televisão, ela não consegue mais nos proporcionar esse tipo de conteúdo, né? E é por isso que o conteúdo on demand tem tomado espaço nas redes. Exatamente. Inclusive no trabalho, né? Tem muita gente que trabalha ouvindo música, principalmente a gente que trabalha com comunicação, né? E o Spotify é uma referência nessa área, né? Claro. Tem outras também marcas, como a Deezer também, que é uma marca um pouco menos conceituada, mas Spotify é uma referência. Eu particularmente trabalho ouvindo música e conheço várias pessoas também que ouvem música para fazer suas atividades diárias. Que em qualquer lugar, com internet ou sem, é uma facilidade hoje em dia, né? Claro, é uma facilidade para nós, mas é uma dificuldade para as marcas, né? Porque antes a marca pagava uma propaganda e ela tinha um espaço publicitário dela. Agora com o Netflix ou com até o Spotify na versão gratuita dele tem, mas por exemplo o Netflix não tem como uma marca adentrar no Netflix, porque ele justamente cobra para que tu possa escolher, que tu não veja a publicidade, né? Então as marcas também têm tido uma dificuldade de como se posicionar nessa forma de conteúdo. E por isso elas têm acabado tendo que entrar para as mídias de uma forma diferente, né? Começou isso muito um tempo atrás, quando as marcas começaram a utilizar as novelas, né? Muitas vezes mostrava algum personagem da novela, consumindo algum produto, alguma coisa, mas isso teve uma certa resistência por parte das empresas, né? No começo. Porque se via que não era natural também, né? Isso. Mas as marcas foram obrigadas a aderir isso. Tanto que a gente pode ver em muitos filmes hoje, né, no Netflix e também em filmes que não são esse, que as marcas cada vez mais elas utilizam esse recurso, né, de serem introduzidas em algum local do filme, pode ser algum... Inclusive aconteceu recentemente, agora entrando aqui no assunto, que num dos episódios da última temporada de Game of Thrones, que apareceu um copo de Starbucks. E, tipo, não tem como ter Starbucks na era que aconteceu Game of Thrones. E aí, isso foi apontado como um erro pelos telespectadores. Mas até que ponto aquele copo de Starbucks que apareceu 3 segundos não foi proposital, né? Porque pode ter sido uma jogada de marketing do próprio Starbucks, né? Sim. Visto que Game of Thrones, quando foi lançado, já havia uma grande expectativa para o lançamento deles, né? Então, acredito que sim, eles devem ter pensado nisso antes de introduzir a marca lá, né? Sim, e é interessante também que a TV, por mais que ela tente entrar, a TV tradicional já não existe mais, né? Hoje o conteúdo caiu por completo e a TV por assinatura também, o que ainda mantém, que nesse artigo ele comentava no final, que o que ainda consegue se manter na TV aberta, né, e na TV paga é o esporte, porque hoje o esporte ele é ao vivo, então ele tem um horário para acontecer, né? Então tem emissoras de TV brigando pelo esporte porque ele tem sido a grande carta, a âncora da televisão, né? É o que a TV tem achado para adentrar nesse meio on demand. Mas, tirando o esporte, os demais tipos de conteúdo, nos hábitos e nas rotinas diárias das pessoas, eles basicamente estão nas redes, né? No conteúdo on demand em si. E esses conteúdos facilitam demais a vida das pessoas, né? Sim, e principalmente as emissoras que são rede nacional, né? Elas têm muita dificuldade em ler essas coisas, ler a nova era, né? Sim. Porque, vamos dizer assim, vou dar de exemplo até o caso que aconteceu, acho que foi semana passada, com o goleiro do Vasco, que teve uma
no meio do jogo eles estavam fazendo enquete para melhor em campo e ele tinha feito uma partida muito ruim e a votação era pela internet e ele foi escolhido melhor em campo. Sim. Não sei se chegou a ver. Não cheguei a ver, não. E daí a repórter teve que entrar no campo e dar o troféu de melhor em campo pra ele, sendo que ele tinha perdido o jogo 3-0 e tinha errado em 2 gols, entende? Nossa. E ela chegou super sem graça lá. Isso mostra cada vez mais que os veículos tradicionais eles têm muita dificuldade em se habituar com esse novo meio, né? Eles não sabem do que a internet é capaz ainda, né? E isso tem muito a ver também com esses conteúdos on demand. Por quê? Por causa que cada vez mais as emissoras elas têm que começar a se atualizar e têm que começar a utilizar mais esses recursos, né? Que também fazem parte da internet, né? Inclusive, não lembro agora em que portal eu vi, mas foi uma administradora do Discovery e ela estava falando que ele já tem, por exemplo, um desenho animado, foi a Disney que criou, eu acho, que ele só pode ser visto em tablets, alguma coisa nesse sentido. Então, as emissoras estão sim se dando conta de que elas têm que partir para on demand, porque senão elas não vão ter espaço, né? E aí falando de novo em rotinas, né, e na pessoa com o conteúdo on demand, não nas marcas, o conteúdo on demand, claro, ele traz às vezes de que a pessoa fica por mais tempo ainda, porque ela tem como escolher, né, o que ela quer olhar e o tempo que ela quiser olhar. Só que também facilita porque tu vai direto no conteúdo que tu tem interesse e às vezes um tempo que tu gastaria olhando um programa que não tivesse interesse, tu vai direto para o conteúdo que interessa. E hoje o On Demand tem trazido várias fontes interessantes, inclusive o Netflix tem incluído documentários dos mais diversos assuntos, então não é mais só um meio de entretenimento também, né? É um meio de informação muito grande a rede On Demand. Sim, com certeza. E a grande dificuldade que as emissoras vão ter, os meios de comunicação tradicionais, é que a maioria deles, que já eram habituados a estarem no topo, normalmente esses meios eles vão contra as novas tecnologias, que são muito revolucionárias, né? E acredito que o que vai ter mais vantagem no futuro vai ser quem vê isso como uma oportunidade, né? As marcas que tentarem utilizar isso como sendo uma oportunidade vão levar vantagem no mercado competitivo. Com certeza. E tu, Diego, o que tu usa no On Demand? Quais são os aplicativos que tu mais utiliza? Eu utilizo Netflix, mas principalmente o Spotify para ouvir música. E por celular ou onde tu costuma? Eu costumo ouvir no computador mesmo. Computador mesmo. Então tu ainda faz uso dos meios tipo televisão, computador para assistir esse tipo de coisa? Sim, ainda assim. Então o aparelho em si é uma coisa que ainda tem utilidade pra ti, né? Não é só o smartphone. Eu faço uso do Netflix, basicamente, né? Que é de conteúdo on demand. E também do Spotify. E realmente, pra gente recorrer a uma TV de assinatura aqui em casa é muito raro quando tem alguma coisa que realmente tu não encontra. Que, por exemplo, a do Game of Thrones, que ele foi primeiro pra TV e só depois ele vai passar pro conteúdo on demand. Então te obrigava a assistir pela TV. Porque senão a gente vai direto pro conteúdo on demand. Claro. E aí, Diego, gostou do nosso papo de hoje? Com certeza. Foi muito produtivo, acredito que tanto pra mim quanto pra ti e pra quem assistiu, né? Isso aí, os links dos artigos que eu comentei e que o Diego falou vão estar aqui embaixo na descrição. E a gente espera que vocês também tenham gostado. Até mais um Comunica Tagarela. Tchau!